Olá, bom dia, eu saúdo a todos irmãos e amigos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui quem vos fala é o pastor Reginaldo Santos, da Igreja Assembleia de Deus, Unção e Poder. Amém? Não esqueça de deixar o seu like, assistir o vídeo todo e também compartilhar com as outras pessoas. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário para a glória de Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu quero orar por você, pela sua família, pelos seus familiares, pelos aqueles que estão em UTIs, em hospitais, que estão necessitando de um grande milagre de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, graça te damos, Criador do céu e da terra. Nesse dia de hoje eu oro repreendendo todo o mal sobre a sua vida, toda enfermidade, da planta dos pés até o alto da tua cabeça. No nome de Jesus, sem enfermidade botada, maligna, mandada pelo diabo, eu estou orando agora repreendendo no nome de Jesus. Essas dores malignas, constantes, eu oro nessa manhã, repreendendo todo o mal, em nome de Jesus, que você receba força, receba a cura, receba o milagre de Deus, receba no nome de Jesus Cristo, pela palavra de Deus. Eu oro confiando, Senhor, porque o Senhor é quem tem o poder, é quem tem a glória, é quem tem a unção. E eu oro juntamente com esta vida, com esta pessoa, crendo no milagre e no agir de Deus, naqueles que estão hospitalizados, naqueles que estão acidentados, na vida daqueles que estão, meu Deus, precisando de um grande milagre, vivendo uma vida depressiva, enfim, em todas as enfermidades que eles estão sofrendo agora. Eu oro repreendendo todo o mal, crendo no milagre, no agir de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Sem delongas, eu quero ir para a palavra de Deus que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1, que diz assim a gloriosa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? O apóstolo São Paulo, amados e queridos irmãos, direcionando, aplicando essa carta aos romanos, à igreja de Roma, ele aqui nesse capítulo 12, Paulo começa pedindo, implorando, exortando, ensinando, chamando, trazendo o povo a si, ou seja, a compreender a importância de estar na igreja, de ir ao culto, de estar em comunhão com a igreja, os irmãos, o povo de Deus. Louvado seja Deus. Quando nós estamos reunidos, orando juntos, clamando o nome do Senhor, há uma harmonia, há uma comunhão, tanto com os irmãos, tanto com o Senhor Jesus, com os céus. Louvado seja Deus. Quando nós nos desgarramos e passamos dias, tempos, sem estar naquela comunhão, daquela irmandade da igreja do Senhor Jesus Cristo, ali nós, embora estejamos orando, lendo a palavra e ouvindo mensagens, mas não é como uma comunhão, diz a Bíblia, de estar na igreja do Senhor, junto com o povo de Deus, numa só fé, no só espírito, numa só vontade, num só servir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui o apóstolo São Paulo, ele roga, ele aqui implora, ele pede para que o povo ali se apresentasse. Qual é a apresentação? Com o seu corpo, como sacrifício vivo, como o vosso culto racional. Uma criança, um menino, precisa de leite. Qual é o leite primeiro da criança, quando ela nasce? Até certo tempo, é o leite materno, que é o primeiro, é o recomendado, é o que faz a criança crescer, a criança se desenvolver. Assim também é a palavra de Deus. O leite materno ali é os ensinamentos da palavra de Deus, é a comunhão, é aquela
harmonia entre a igreja, entre os irmãos. E ali o apóstolo São Paulo viu a necessidade, que necessário que é inegociável estar na comunhão da igreja, juntos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E logo quem está falando aqui é alguém que tem gabarito, é alguém que tem exemplo, que não redava o pé do templo, da igreja, do chamado de Jesus Cristo na vida dele, o apóstolo São Paulo. E ele vem para a igreja de Roma, dizendo e falando a necessidade que havia de eles estarem no culto, de estarem cultuando. Logo que o apóstolo São Paulo traz uma palavra dessa, traz a necessidade de consagração a Deus, de humildade, fidelidade, e também no uso dos dons com a igreja aqui, o apóstolo São Paulo está dizendo o quê, irmãos? Que alguns ali estavam se dispersando, e ele quer trazer de novo os irmãos à igreja, trazer o povo de novo para a comunhão da igreja para cultuar ao Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluias, graças a Deus. O versículo, irmãos, de número 2, diz assim a palavra de Deus: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós deixamos de cultuar, deixamos de estar na comunhão da igreja, de estar vivendo uma vida cristã fervorosa, nós estamos nos conformando com este mundo. Não sou eu que estou dizendo, mas o apóstolo São Paulo, mas a palavra de Deus aqui, em Romanos capítulo 12, ela está dizendo, ela está escancarando. E quando nós deixamos de cultuar, deixamos de estar na igreja, de viver uma vida fervorosa com Cristo Jesus, com nosso Senhor, e usando os dons que Deus nos deu, abafando os dons que Deus nos deu, nós temos que deixar esses dons aflorados, produzindo. Nós temos que despertar este dom que há em nós, que foi colocado sobre nós por imposição de mãos, os dons que Deus nos deu, a chamada de Deus. Então nós temos que deixar esse dom aflorado, esse dom tem que estar produzindo, esse dom tem que estar em novidade de vida. Nós não devemos nos conformar de ficarmos em casa, de passar o dia sem ir à casa do Senhor. Não, nós temos que não nos conformar com este mundo e fazer o possível e impossível para estar na comunhão da igreja, louvado seja Deus. Quando a igreja de Atos dos Apóstolos, ela recebe ali os dons, quando ela fica em Jerusalém por ordem de Jesus, ela venceu, ela recebeu, foi cumprido o dia de Pentecostes, ali o poder de Deus ali, na vida da igreja primitiva? Sim, porque eles obedeceram. Jesus diz ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então nós temos que estar em Jerusalém, dentro da igreja, na comunhão dos santos, na comunhão do povo de Deus, para que o poder de Deus, os dons, estejam despertados em nossa vida para a glória de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vamos sabendo, no servir, no partir do pão, na comunhão, executando a evangelização, o trabalho de Deus. E aí nós vamos tendo entendimento, discernimento de espírito. Qual é a boa vontade de Deus na minha vida, na nossa vida? Nós vamos descobrindo. É quando nós estamos em comunhão, é quando nós estamos cultuando, é quando nós estamos servindo ao Senhor, obedecendo a voz da verdade, a voz do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Aí nós vamos entendendo e compreendendo o que é o melhor, o que é a vontade para mim, para você e para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo de número 13. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um, louvado seja Deus. Então o apóstolo Paulo diz aqui para a igreja de Roma, para os romanos, não quero saber mais do que Deus lhe deu, do que Deus repartiu para cada um, para aquilo que cada um convém saber. Amém, meus irmãos?
mas viver dentro da temperança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para aquilo que Deus repartiu para cada um. Deus sabe dividir e repartir para cada um que é melhor para a vida de cada um. Louvado seja Deus. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus nos revela isso, né? Que somos membros de um só corpo, mas Deus ele divide individualmente, para aquilo que for útil, para aquilo que for necessário, para a glória do nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O versículo 12, vamos esmiuçar aqui nesse breve estudo, o versículo 2 do capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus: devemos reconhecer que o presente sistema mundano devemos resistir às formas prevalecentes e populares do proceder deste mundo e, em lugar disso, proclamar as verdades eternas e os padrões justos da palavra de Deus, por amor a Cristo. Devemos desprezar e aborrecer aquilo que é mal, amar aquilo que é justo e não ceder aos vários tipos de mundanismo que rodeiam a igreja, tais como cobiça, egoísmo, oportunismo, conceitos humanistas, artifícios políticos visando ao poder, inveja, ódio, vingança, impureza, linguagem imunda, diversões ímpias, vertes imodéstias e provocantes, imoralidade, drogas, bebidas alcoólicas e companhias mundanas. Amém, meus irmãos? Tudo isso são coisas que nós não devemos conformar com este mundo. Faz parte desse estudo bíblico aqui do versículo 2 de Romanos capítulo 2. Tudo isso engloba que nós não devemos ceder, nos conformar com esse mundo, mas estar na prática, vivendo dentro do caminho de Deus, da palavra de Deus. Partindo aqui mais à frente, devemos conformar nossa mente, à maneira de Deus e o pensar, né? Mediante a leitura da palavra de Deus e sua meditação. Devemos permitir que nossos planos, alvos e aspirações sejam determinados pelas verdades celestiais e eternas, e não por este século mau, profano e passageiro, diz aqui o estudo bíblico, né? Então nós devemos conformar nossa vida com a verdade, com a palavra de Deus, com a chamada de Deus nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra e que a palavra de Deus fique gravada dentro dos nossos corações, não só hoje, mas todos os dias de nossa vida. Fique na graça, fiquem na paz do Senhor Jesus, fique na palavra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Eita glória, aleluias.